Hoje nós vamos dar continuidade à nossa meditação em Efésios. Na semana passada, nós iniciamos um texto que eu estou dando continuidade nele hoje, que é um texto em que o apóstolo Paulo fala sobre a realidade do ser humano. O ser humano está espiritualmente morto. Essa é a condição humana sem Cristo. Nós estamos espiritualmente mortos. E o que significa estar espiritualmente morto? Ser espiritualmente morto significa estar desconectado do propósito de Deus na nossa vida. Então eu uso os recursos de Deus, o ar de Deus, o corpo de Deus, o tempo de Deus, a saúde de Deus. Eu uso tudo aquilo que Deus tem, mas eu nego o seu propósito na minha vida. Isso é estar espiritualmente morto. E essa foi a realidade que a gente conversou na semana passada. Qual é o maior problema? Qual é o problema fundamental do ser humano? É ele não amar a Deus de todo o seu coração, porque ele foi feito para isso. O ser humano foi feito para amar a Deus. Então, não é uma questão de erros. Eu cometi um erro ontem. Eu cometi um pecado hoje. Isso é apenas a superfície do problema. Há um problema muito anterior e muito mais fundamental, que é o fato de eu me considerar Deus da minha própria vida. Que é o fato de eu negar o propósito que o nosso Pai tem para nós e eu reafirmar a mim mesmo. E eu tentar encontrar felicidade fora de Deus. Eu tentar encontrar felicidade em mim mesmo. É eu acreditar que os meus planos, que as minhas ideias, que o meu propósito, que a minha vida é possível nela encontrar felicidade. Isso é o problema fundamental do ser humano. É ele rejeitar o propósito de Deus. E a gente conversou na semana passada sobre o que mantém o ser humano morto, esse mal que mantém. E às vezes a gente erra em acreditar que o mal que mantém o ser humano morto é um mal que duela contra Deus. É como se Deus estivesse aqui de um lado e o mal estivesse do outro, e os dois estivessem duelando para ver quem é que vai vencer essa batalha do mal contra o bem. Não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que Jesus Cristo é Senhor sobre toda a realidade, sobre esta era má, e Ele permite, Ele concede, Ele cede a possibilidade do mal continuar existindo, ainda que de maneira limitada e ainda que por um tempo limitado. Mas o mal, ele está presente no nosso mundo. E o mal, a gente precisa entender isso, ele não é uma força original. O mal não cria nada. O mal apenas corrompe. O mal não cria, o mal se apropria. O mal não tem origem em si mesmo. Ele toma aquilo que Deus criou e perverte, e corrompe, e distorce. Então, a criação de Deus é uma criação boa originalmente. O mal não é original. O mal toma aquilo que é de Deus e destrói. E ele perverte aquilo. Então, o mundo em que nós vivemos é um mundo que foi ocupado pelo inimigo. Nós falamos na semana passada sobre essa trindade do mal que ocupa a nossa terra. Primeiro, uma ingerência espiritual, uma força sobre-humana, que Paulo chama de príncipe do ar. Por que príncipe? Porque ele não tem poder total, absoluto. O poder dele é concedido. E ele chama de príncipe do ar porque ele atua nessa atmosfera, nesse mundo em que nós vivemos. Impossível de fugir da sua ingerência, das suas atuações. Segundo, ele falou para a gente sobre o mal estrutural, que é o mal que está presente nesse mundo. A cultura em que nós vivemos é permeada pela maldade, pela injustiça. Paulo chama de era. Essa era pecaminosa, essa era injusta, essa era perversa, que é contrária ao propósito de Deus. Então, o mal, como essa força pessoal, espiritual, maligna, satânica, o mal como a cultura em que nós vivemos, que constantemente nos tenta e seduz e que nega os propósitos de Deus, e em terceiro lugar, o mal que habita em nossos corações, que Paulo chama de carne.
chama de natureza pecaminosa, que é essa tendência que eu e você temos àquilo que é mal. Ninguém ensina um bebê a desejar o mal, querer o mal, mentir. Então, hoje o Heitor estava mentindo para mim, eu sabia que ele estava mentindo. Ele falou: você foi no parquinho? Ele disse: não. Você foi no parquinho? Ele queria de novo. Por isso que ele estava falando que não. Aí eu falei: você foi no parquinho? Ele falou assim: não, quero ir no parquinho. Aí eu disse assim: você está mentindo, né? Ele não sabe sair, né? Sim. Estou mentindo. Ele não sabe, ele não tem ainda a inteligência que a gente tem para mentir bem, né? Então a gente mente bem. O bebê e a criança mente mal. E essa natureza, essa tendência humana, que são essas três forças que operam para manter o ser humano no seu estado de morte. Então, quando Deus olha para o mundo, ele vê um grande cemitério. Ele olha para o mundo, ele vê seres que se utilizam dos seus recursos, mas negam o seu propósito. Que se utilizam das suas bênçãos, mas negam a sua presença. Que querem o seu favor, mas negam o seu amor. De seres que querem ser deuses de si mesmos. Então, quando a gente olha para o nosso mundo, a gente vê a ganância humana que, por míseros centavos, é capaz de matar o outro. O ser humano ganancioso, corrupto. A gente assistiu um filme um tempo atrás que fala sobre o tráfico sexual. Quando a gente olha para o nosso mundo, a gente vê o ser humano capaz de fazer coisas que a gente prefere nem ficar pensando muito, porque se a gente pensar, a gente vomita, a gente passa mal. Um mundo que tem guerras que a gente está assistindo, a gente não sabe mais nem qual guerra está em qual pé, porque é tanta guerra acontecendo, a gente não sabe nem qual mais acompanhar. Mas não é só guerra política, é guerra dentro dos lares, é guerra por herança. É um pai rico que morre e os filhos que se digladiam para ficar com a herança do pai. É guerra dentro da família, guerra dentro das empresas, é uma cotovelando o outro para tentar derrubar, para ver se abocanha um pedaço maior do bolo. Isso denuncia a situação, a condição espiritual do ser humano, os casamentos e até mesmo as igrejas. Quando Deus olha para as igrejas, Ele também vê a morte. De líderes e donos de igreja, de pessoas que se acham no poder e na capacidade de manipular as consciências dos outros para se beneficiar da inocência do outro, do seu próximo. Na sua pobreza dá o que não tem, para que ele tenha aquilo que sobra. Aí uma pessoa vira para a gente e fala assim: viu? Mas está falando de morte, aí eu estou morto, eu estou vivo, estou fazendo academia. Então você é um maromba morto. Porque você cuidar da sua saúde não vai resolver o problema espiritual, que é muito mais profundo. Você cuidar do seu corpo, que é uma coisa boa, não vai resolver o problema que é muito mais profundo. Eu acho interessante a gente conversar nessa semana de quantos líderes religiosos usam as coisas ruins que acontecem à sua volta e falam: ó o demônio, deu errado, é o demônio que está fazendo coisa ruim. Todo mundo é capaz de reconhecer o demônio no outro, o demônio nas coisas, mas ninguém é capaz de reconhecer o demônio que habita em si. Ninguém é capaz de reconhecer que o ser humano tem uma tendência pecaminosa. Então o mundo hoje, ele está cheio de demônios. O mundo é mal assombrado por um demônio chamado ser humano, que não tem nenhum problema de roubar e desviar a verba, enquanto milhares ou milhões morrem nas filas dos hospitais. O mundo é mal assombrado. E o Paulo está falando dessa morte que não está no vizinho, que não está no outro, que não está apenas lá, que está aqui, que está em mim, que está em nós. E o texto de hoje vem trazer uma boa notícia para a má notícia que nós falamos na semana passada, porque é um texto só, eu cortei em dois. Por isso que o pessoal na semana passada saiu meio engasgado, né? Todo mundo foi embora na semana passada meio engasgado. É porque eu só dei a parte ruim da notícia, hoje a gente vai dar a parte boa.
Olha só a palavra que começa no versículo 4 do capítulo 2 de Efésios. Só resumir aqui o que a gente falou semana passada, tá? Verso 4. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. O que Ele fez por causa do seu amor com que nos amou? Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para que Ele fez isso? Para que Ele nos deu vida? Para que Ele nos ressuscitou com Cristo? Para que Ele nos assentou nas regiões celestiais? Para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, não nasce em vocês que são maus, mas nasce em Deus que é bom. É um dom de Deus, é uma dádiva, não por obras para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, no versículo 10 e último, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Vou fazer uma pergunta para você: por quanto tempo você conseguiria amar uma pessoa que não te corresponde? Por quanto tempo você conseguiria amar uma pessoa que só te fere e te faz mal? Como é que a gente consegue amar alguém que só fala mal, só faz coisas ruins, só pisa no nosso pé, só atropela a nossa vontade, só causa dano a gente? Talvez você já tenha até rompido a relação com alguém que fez mal para você. Isso é natural, isso é natural do ser humano. Quando a gente é ferido, a gente se afasta. É natural do ser humano. Quando alguém nos faz algo ruim, é natural que a gente se proteja. Não é à toa que muitas pessoas hoje são avessas à própria igreja, porque elas foram uma vez, duas vezes, três vezes feridas pela igreja. Então o que ela faz? Dá licença que eu vou ficar na minha, eu vou me proteger. Eu vou me proteger desse líder religioso, eu vou me proteger dessa amizade, eu vou me proteger desse relacionamento, eu vou ficar na minha, porque toda vez que eu resolvi abrir meu coração para alguém, essa pessoa me feriu. Toda vez que eu decidi confiar em alguém, toda vez que eu decidi entrar num relacionamento de verdade e colocar os dois pés nele sem ficar aqui, eu tomei na cabeça. E hoje a gente está aqui celebrando a graça de Deus, que é a graça de alguém que não deixa de amar pessoas que constantemente viram as costas para ele, pessoas que ferem a vontade de Deus. Quando Deus fez o ser humano, Ele fez o ser humano à sua própria imagem. Quando a gente faz mal a nós mesmos ou ao outro, nós estamos fazendo mal à imagem que Deus colocou no mundo, e nós estamos, vou usar uma expressão pesada, mas cuspindo na imagem que Deus colocou na terra, chamada ser humano que somos nós. Nós estamos destruindo a imagem que Deus colocou na terra dele. E é impossível de entender a graça. Impossível. Impossível. A gente cantou essa música agora há pouco. Eu pedi para que a gente cantasse novamente, porque a graça de Deus que nós estamos celebrando, preciosa graça, doce o som, que me encontrou, que me salvou, que me lavou, que me amou, porque nós estamos dizendo de um Deus que nos ama, nos ama, nos ama, nos ama, nos ama com insistência, com persistência, com perseverança, embora eu e você constantemente viremos as costas para ele. Eu não estou falando de deixar de vir à igreja, estou falando das nossas posturas, da nossa vida, do modo como a gente conduz a nossa história, o nosso dia a dia. Eu não estou falando isso para que a gente sinta peso, estou falando isso para que a gente sinta gratidão pelo amor do nosso Pai. Olha só essa palavra, talvez seja uma das palavras mais benditas da Bíblia. Todavia. A gente poderia falar de morte, ponto. Valeu, tchau, Deus. Mas tem, depois dessa vírgula, o texto começa, todavia. Mas, entretanto, Deus que é rico em misericórdia. Deus
que é rico de amor. Essa palavra, todavia, ela traz para nós um contraste, uma ruptura. Agora, até então, nós estávamos mortos em Adão, porque nós descendemos de Adão e herdamos dele a morte. Herdamos de Adão essa condição humana de morte. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, nos tirou da morte e nos ressuscitou em Cristo. A causa de Deus nos salvar não somos nós, é o seu amor. Não é o seu poder, é o seu amor que tudo pode, é o seu amor que tudo entrega, é o seu amor que a si mesmo se entrega, é o seu amor que entrega ao próprio Filho. Então a causa de Deus nos amar não é uma explosão de energia, é uma explosão de amor. E não existe nada em mim e em você que é capaz de convencer Deus de nos amar. Você e eu não podemos convencer Deus a nos amar. Você e eu não podemos argumentar com Deus que nós somos seres amáveis. A gente não pode tentar dissuadir, a gente não pode tentar apelar e ver se Deus demonstra algum amor por nós. Não tem nada em nós que mova Deus, não existe barganha com Deus. As pessoas tentam corromper Deus quando tentam oferecer para Deus alguma coisa que faça com que Ele se torne propício a nós. O nome disso, quem é policial sabe, é suborno. Quando uma pessoa vai para a igreja e diz assim: Deus, eu vim aqui fazer uma penitência, dar um dinheiro, fazer uma oferta, para ver se o Senhor me ama um pouco mais e abençoa a minha vida porque está difícil. Como é que é o nome disso? Suborno. Eu vou tentar convencer uma pessoa mais poderosa a me abençoar. Então eu vim aqui, Deus, porque eu não sei o pessoal lá, o que eles estão fazendo na vida deles, por isso está dando tudo errado, mas eu vim aqui para dar o meu dinheiro para o Senhor, para ver se o Senhor abençoa a mim em detrimento deles. A vida deles está dando errado porque eles não estão dando dinheiro para o Senhor, mas eu que estou dando dinheiro para o Senhor, eu estou vindo na igreja do Senhor, eu estou ajudando aqui para o Senhor ver se o Senhor me abençoa. Não, isso é suborno, e Deus não aceita barganha. Não existe nada que eu e você possamos fazer para Deus nos amar mais, e não existe nada que eu e você possamos fazer para Deus nos amar menos, porque o amor de Deus é absoluto e nasce nele. O amor de Deus é quem Ele é. Ele ama por natureza. Seres, um pássaro tem por natureza voar, um peixe tem por natureza nadar, Deus tem por natureza amar, porque é quem Ele é. Então não tem algo que você possa, uma música que você possa cantar, que Deus faz assim: nossa, agora você me pegou de surpresa aqui, ó, no contrapé. Essa solo da Valéria não tem como resistir. Então eu acho que eu vou amar mais, não tem como. Esse pessoal tem que amar, porque olha só o que eles estão fazendo. Não tem algo que a gente possa fazer, porque Deus é fiel. Ele não aceita nossas propinas. Ele não aceita as nossas barganhas. Ele não passa a gente na frente da fila. O amor dele é incondicional, é constante, é absoluto, é imutável, é fiel, porque é isso que Ele é. Ele tem uma aliança conosco em Cristo Jesus, e Deus decidiu criar um símbolo do seu amor. Qual é esse símbolo do amor dele? De todas as histórias da Bíblia, eu achei uma que me faz assim, acho que você também, pensar como o amor de Deus é absoluto e fiel. Deus virou para o profeta e disse assim: Oséias, meu profeta, você é fiel a mim? Sim, Senhor, fiel a tudo que o Senhor mandar, conta comigo que eu vou fazer. Então, tá bom. Quero que você vá lá, vou usar a palavra rasgada aqui, tá? Vai na zona, pega uma mulher, fica à vontade, escolhe qualquer uma, casa com ela. Vai na casa de prostituição, fica à vontade, escolhe qualquer uma que você quiser, mas tem que ser de lá de dentro. Ele dá uma passada lá, vê uma mulher chamada Gomer, escolhe Gomer, pega ela pela mão e se casa com a Gomer. E ele tem filhos com a Gomer. E Deus mandou ele ter filhos com ela, ele teve filhos com ela.
Só que essa mulher, ela continuava sendo quem ela era, uma prostituta. E o que prostitutas fazem? Ela volta para a vida antiga dela. E ela retorna para a prostituição. O que naturalmente um ser humano faria? Chuta, divorcia, vai embora. Só que o que Deus mandou Oséias fazer? Vai de novo lá. Ela está deitada lá. Quando acabar tudo, você pega ela pela mão, traz para sua casa de novo e se reconcilia com ela, porque ela é sua esposa. Aí Oséias pergunta: Deus, mas por que o Senhor está mandando eu fazer tudo isso? Olha o que Deus disse: ame-a como o Senhor ama os israelitas, o povo de Deus, apesar deles se voltarem para outros deuses. Oséias foi lá e comprou a Gomer, usando 15 peças de prata e uma arroba e meia de cevada, pelo preço menor do que o preço de um escravo. E Deus diz assim: como poderia eu desistir de você? Como poderia eu entregá-lo? O meu coração está comovido, a minha compaixão toda se acendeu. Esse é o amor de Deus por nós. Quem somos nós nessa história toda? Gomer. Quem somos nós na história da Bíblia? Gomer, que volta e meia retorna para o prostíbulo, mas Deus, por mais que se ire contra aquilo que nos destrói, vai até lá e, como um marido fiel, toma a gente pela mão, levanta a gente, compra a gente e retorna com a gente para a casa dele e jura o seu amor fiel, apesar de nós sermos infiéis. Esse é o amor de Deus por nós. E o que o amor de Deus por nós nos faz? O texto diz: nos deu vida. Nos deu vida com Cristo. Quando Cristo foi ressuscitado há 2000 anos atrás, essa ressurreição não foi um evento isolado. Em Cristo nós também estávamos sendo ressuscitados. Por isso, na Páscoa, nós não estamos celebrando apenas a ressurreição de um homem que aconteceu há 2000 anos atrás. Nós estamos celebrando a nossa ressurreição, porque com Ele nós também fomos ressuscitados, espiritualmente ressuscitados. Eu acho engraçado as pessoas olham assim e falam: nossa, eu vejo como Deus me ama, olha para a cruz. E quando eu olho para a cruz, eu vejo o meu valor. Calma. A cruz não mostra o meu valor, a cruz mostra a minha miséria, porque na cruz eu vejo o que? Morte. A cruz mostra o valor do amor de Deus, mas a cruz mostra a nossa miséria, a nossa condição, a nossa morte, porque Jesus se igualou a nós. E por que ele teve que morrer? Porque nós estávamos mortos, por isso ele teve que morrer. Ele teve que morrer para que ele pudesse se igualar a nós, filhos da desobediência, filhos de Adão e Eva. E ele se assemelhou a nós em nossa morte, para que nós pudéssemos receber a vida eterna e a ressurreição. Então, ser cristão é muito mais do que só imitar Jesus. Pastor, estou vindo aqui na igreja, estou tentando fazer aí o que Jesus fala, para ver se fazendo o que Jesus fala eu consigo ser um pouco parecido com ele. O que é ser cristão? Não é só tentar fazer as coisas que Jesus falou e fez. Ser cristão é receber em si a vida de Jesus. Agora a vida de Cristo está em mim, está em você. Então, quando é que nós recebemos a vida de Cristo? Não é quando eu morrer, é hoje. Então, o discípulo de Jesus vai para a eternidade depois que morrer, mas o discípulo de Jesus recebe a eternidade antes de morrer. Por que eu vou para a eternidade depois que eu morrer? Porque a eternidade está em mim antes de eu morrer. Por que eu vou para a vida eterna depois que eu morrer? Porque a vida eterna já está em mim antes de eu morrer. Que vida eterna? A mesma vida eterna que está em Cristo Jesus, que o ressuscitou. A vida capaz de vencer a morte. E a vida que há de nos ressuscitar naquele dia quando Jesus Cristo voltar.
Essa vida hoje está em mim, está em você. E ele diz assim, ó, ele nos ressuscitou com Cristo e mais, nos assentou nas regiões celestiais. Então vamos lá. Jesus estava morto, Deus o ressuscitou, agora ele está vivo, mas Deus fez mais do que ressuscitá-lo. Deus o colocou no lugar de maior honra, assentado à sua direita. E ele fez a mesma coisa com a gente. E nós estávamos mortos, Deus nos ressuscitou com Cristo, nos deu a vida eterna e nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por que essas palavras, esses verbos estão no passado? Porque a gente tende a pensar, ele vai nos ressuscitar, ele vai nos fazer assentar no céu quando a gente morrer e Jesus Cristo voltar. Então, mais ou menos, porque quando nós estamos em Cristo Jesus, o nosso corpo pode estar aqui, mas a nossa vida está com Cristo, escondida em Cristo, a Bíblia diz. Então, quando nós recebemos a vida de Deus em nós, a Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Depois você pode mexer no ar, que a Bruna está com um pouco de frio ali, ó. Onde está o controle? Ali, ó, o controle lá. Senão vai congelar, tadinho. Eu liguei o ar ali achando que estava calor. Eu? Hã? A Bruna. A Regina, você? Certo. A Regina está tudo tranquilo. Está até querendo 10/17 isso aí. Obrigado, William. Por que esse evento é um evento passado? Porque no momento em que nós estamos representados em Jesus, então é o seguinte, agora a minha vida está representada em Jesus. Toma, Jesus, a minha vida. Então beleza, Jesus pegou a nossa vida, Deus pegou a nossa vida que está em Jesus e elevou essa vida ao status espiritual de assentados à sua direita, na condição espiritual mais segura que existe. A expressão não é seguro. Por que seguro? Não importa o que aconteça com você nessa terra, não importa que bicho vai te morder, que trem que vai te atropelar, que coisa ruim vai te acontecer, que demônio vai te assustar, não importa. A nossa vida, ela está assegurada em Cristo. Onde? Nas regiões celestiais. Por isso que nós estamos assentados. Não fala assim que a gente está em pé, lá ao lado de Deus. A gente não está em pé, a gente está sentado. A gente não está correndo, a gente está sentado. Por que sentado? A posição de quem está sentado é a posição de quem está seguro. A gente não está ao lado de Deus assim, e agora? E foi demitido? E agora? E agora meu plano? E agora virou? Agora meu plano deu tudo errado. A gente não está do lado de Deus assim, correndo de um lado para o outro. A gente está assentado. Quando Deus olha para o mundo, Ele vê morte. Mas quando Deus olha para a igreja, Ele vê a sua igreja assentada. Segura. A igreja nesse mundo, a nossa vida nesse mundo, pode passar por qual perrengue for. Espiritualmente, em Cristo, nós estamos assentados. Assentado é a posição de quem ouve. Assentado é a posição de quem aprende. Assentado é a posição de quem recebe. Assentado é a posição de quem sabe quem é. Nós não estamos em pé preocupados se a gente vai encontrar a nossa identidade, se a gente vai achar o nosso propósito, se a nossa vida vai ter algum sentido. A gente está sentado seguro de que tudo que a gente precisa ser, a gente já é em Cristo. E que a gente não precisa buscar mais nada, porque tudo que a gente precisa ter, a gente já tem. E que a nossa vida nessa terra não tem como propósito adquirir uma coisa que a gente não tem. A nossa vida nessa terra existe para a gente revelar tudo aquilo que a gente já é assentados. O propósito da nossa vida não é adquirir o que a gente não tem. O propósito da nossa vida é a gente revelar tudo aquilo que a gente já é. Então, eu gosto de pensar que existe um Everton agora, para quem Deus olha, que ele está sentado, pleno
ser o mais parecida com a versão que Deus vê quando olha para mim. Às vezes a nossa versão da terra se distancia da visão que Deus tem de nós. E quando às vezes Deus dá uma olhadinha para quem a gente está sendo nessa terra, se diferencia assim um bocão de quem a gente vê, de quem a gente é quando Ele olha para a gente lá. Porque quando Ele olha para a gente lá, Ele vê um ser humano completo, pleno, seguro, estável, cuja identidade está bem estabelecida na vida que Cristo tem quando Ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. É isso que esse texto significa. Eu não consigo dar uma explicação melhor que essa, porque é isso que significa. Assentados. Por que Deus os assentou? Para mostrar nas eras que há de vir a incomparável riqueza da sua graça. Ou seja, para que por toda a eternidade, quando as pessoas, o mundo, os anjos, os seres, sei lá, que tem, olhassem para o ser humano, olhassem para mim, olhassem para você, nós pudéssemos ser símbolos concretos e vivos, testemunhas vivas da graça. Então, quando a gente estiver na presença de Deus, a gente não vai bater no peito e dizer: eu conquistei. A gente vai dobrar o joelho e dizer: Ele me conquistou. A gente não vai estar na presença de Deus dizendo assim: lutei, trabalhei, conquistei, realizei, fiz, batalhei, cheguei no céu porque eu consegui fazer tudo certinho. Não. A gente vai estar lá dizendo assim: eu só sou o que sou por causa da graça de Deus na minha vida. Então a gente não vai bater no peito, a gente vai se ajoelhar em gratidão à graça de Deus sobre a nossa vida. Então não é uma conquista. Olha só o que o texto diz. Uma vez uma pessoa me perguntou isso, eu não sei se você tem essa dúvida. Olha o que a pessoa me perguntou: por que Deus nos criou se Ele sabia que a gente iria pecar? Está aí uma boa pergunta, não é? Se Deus sabia que ia dar tudo ruim, por que Ele fez a gente? O texto está respondendo essa pergunta, para mostrar nas eras que hão de vir, não a capacidade que a gente tem de não pecar, mas o poder do seu amor em nos perdoar e nos transformar e nos redimir, para mostrar ao mundo que Ele ama. Então, os anjos que nunca pecaram só conseguem mostrar que Deus é santo, mas os homens que pecaram conseguem mostrar que Deus é amor. Por que Deus nos criou? Para que eu e você pudéssemos ser instrumentos do seu amor, sinais do seu amor, sinais da sua graça. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O texto está sendo claro. Não é pela obra, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu realizo, não é pela minha capacidade, não é pelo meu poder, não é pela minha estratégia, não é pelo meu plano, não é por aquilo que eu posso oferecer, porque eu estou morto. Eu em mim mesmo estou morto. E o que um morto pode oferecer para viver? Nada. A única possibilidade dele viver é se aquele que tem vida em si mesmo der para ele vida, e é o que Deus fez com a gente. Se a gente recebeu vida, não é porque a gente pediu, não é porque a gente comprou, é porque Deus, em sua iniciativa voluntária, decidiu nos dar vida. Então, se a gente vai estar na presença dele um dia, é porque Ele nos deu graça e nos ressuscitou. Então, tudo é pela graça. Tudo é pela graça. Você está respirando agora? Pela graça. Amanhã a gente não sabe. Existe um complexo enorme que está nesse momento em atividade, um sistema extremamente complexo que está atuando agora para manter você vivo. E quem tem acesso a esses milhões de botões para manter você vivo é Deus. Cada segundo que você vive é um milagre, que a gente, com todos os nossos doutorados e pesquisas e teses, consegue nem começar a explicar como é que a gente está vivo. Como é que tem uma bola de fogo flutuando no espaço, mandando para cá uma energia que faz a gente estar vivo no planeta, que consegue absorver o calor necessário para a gente estar vivo aqui
aqui agora com uma atmosfera segura, o oxigênio que a gente precisa. E aqui tem a comida que a gente precisa. E aqui tem a noite que a gente precisa. E aqui tem as estações que a gente precisa. E se algum botãozinho desse assim, alguém vai lá e dá uma viradinha, já entra em colapso tudo e a gente é esmagado. Graça. Esta vida, graça. E a vida eterna, graça. Só graça. Não, isso é graça de Deus, que nos salva, que nos ama. Então assim, uma vez eu estava no carro de bombeiro, andando com os bombeiros lá aqui no Teatro Taquara, e um bigodudo estava falando assim para mim, um tenente, falou assim: você é crente? Eles falam mais assim, né? Porque a gente é subalterno. Crente? Eu não concordo muito com essas coisas não. Mas por quê? Porque que adianta? Você erra a vida inteira. Chega no final da vida, você se arrepende. E porque você se arrependeu, Deus tem que te perdoar? Eu falei assim: você está equivocado. Desculpa assim dizer desse jeito. Mas Deus não nos perdoa porque a gente se arrepende. Deus nos perdoa porque Ele nos ama. Nosso arrependimento é uma maneira da gente absorver um pouco do amor dele na nossa vida, que é um arrependimento extremamente imperfeito. Ou alguém já se arrependeu de maneira perfeita aqui? Até o seu arrependimento é ruim. E até a sua fé é ruim. Mas é através dessa fé imperfeita e desse arrependimento imperfeito que Deus derrama o seu amor perfeito e nos abençoa e nos salva. Então, nós não somos salvos porque nós nos arrependemos e Deus olha e fala assim: se arrependeu de verdade, esse aí eu vou salvar. Não. Ele nos ama. E a gente se arrepender é ter um pouquinho de lucidez do amor que Ele tem por nós. Só um pouquinho de lucidez. Parar para pensar e falar assim: o que eu estava fazendo quando eu estava fazendo isso? O que eu estava pensando quando eu tomei essa decisão, quando eu fui por esse caminho, quando eu fiz isso com a minha vida? Então, o que é ser salvo? Olha só o que o texto diz, eu vou já encerrando aqui. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Ser salvo. As pessoas acham que definição de salvação, eu quero saber se eu sou salvo ou não sou salvo. Primeiro que eu não tenho acesso ao livro para dizer quem aqui está salvo e quem não está. Eu acho engraçado que os caras falam: fulano, vai para o inferno. Baixou, né? Sabe tudo, né? Sabe tudo. Não sei. Quero ter certeza de mim. Salvação, a definição de salvação não é essa ideia de não vou para o inferno. Definição de salvação é sair do inferno. As pessoas acham que salvação é não ir para o inferno. Não, meu amigo, a gente estava falando até agora, ele estava morto. E estava onde? Você acha que estava morto? No céu. Deus nos tirou do inferno. Salvação não é não ir para o inferno. Salvação é sair do inferno agora. Isso é salvação. Salvação não é um projeto futuro. Salvação é um projeto eterno que revela o presente agora. Isso é a salvação que Deus opera na minha vida e na sua vida. Qual que é a marca da morte, do inferno operando na minha vida, na sua vida? Nosso egoísmo. Qual que é a marca que o amor, que a vida tem sobre a gente? Quando a gente começa a amar. Quando Deus olha para alguém e essa pessoa está amando, ainda que um pouquinho, ainda que imperfeitamente, mas ela está tendo uma ação que não visa a si mesmo, que não visa os seus próprios interesses, ali a vida está operando. Porque Deus fala assim que ninguém é capaz de amar se não for nele, porque Ele ama. Se alguém ama sem interesse, tem amor, tem vida. A marca da vida é o amor. A marca da morte é o egoísmo, é o medo. Como é que eu sei que eu tenho morte em mim? Porque eu temo. Como eu sei que tem morte em mim? Porque eu sou ansioso. Como eu sei que tem morte em mim? Porque eu sou egoísta. Como eu sei que tem morte em mim? Porque eu estou preocupado com a minha vida. Como eu sei que tem morte em mim? Quando eu estou com medo do outro, eu estou com raiva do outro pelo que o outro fez comigo. A morte está operando na minha vida. Mas como eu sei que tem vida? Quando eu vejo amor
sem visar a si mesmo. Eu queria terminar com a história de um homem chamado Nick Cruz. Não sei se já contei a história dele, mas se eu não contei, eu vou contar de novo. Se já contei, eu conto. Nunca é demais ouvir essas histórias, vou acabar com ela. Nick Cruz era um camarada que cresceu em uma família extremamente problemática. Você acha a sua família ruim? A do Nick Cruz é pior. Era pior. Pensa num camarada que cresceu com todo tipo de violência, abuso. Olha, sabe qual que é o apelido? Deu certo aí? Deu certo? Sabe qual que era o apelido que a mãe do Nick Cruz deu para ele? Filho de Satanás. Então você tem assim, uma base como é que esse camarada foi criado. Não é à toa que com 15 anos ele se mudou para o Brooklyn e ele se tornou parte da gangue, uma das piores gangues do Brooklyn. E não demorou muito para que ele se tornasse o chefe de uma gangue. Então o Nick Cruz era assim, barra pesada, um cara sanguinário, um cara que matava por besteira, por bobeira, ele pontava a mão na sua cabeça, acabava com a sua vida sem nenhum remorso, porque ele cresceu no meio da violência. Sabe esses camaradas brutos, que assim, não tem problema nenhum, socar a tua cara sem nenhum tipo, vai para casa, coloca a cabeça no travesseiro e dorme como se tivesse feito nada. É o Nick Cruz, camarada pesado mesmo, barra pesada, Brooklyn, chefe de gangue, líder de quadrilha. E uma vez, um pregador, Deus falou com um cara, um pastor, chamado David Wilkerson, e falou assim: filho, eu queria que você fosse pregar o evangelho lá no Brooklyn. Aí, né, assim como Deus falou com Oséias para ele lá no prostíbulo, Deus falou com o David para ir lá no Brooklyn, né? Deus não fala assim: ô meu filho, vai no resort, ô meu filho, vai lá para Disney. Não, Deus fala só assim: vai para o perrengue, né? Foi para o Brooklyn o David. E com quem que o David tornou lá no Brooklyn? Com o Nick. E ele estava no Nick lá, o David era meio sem noção, não tinha noção demais, não sei qual que era, acho que ele tinha noção demais. Ele tinha tanta consciência da vida que ele tinha, que ele entrava nos beijos, ele entrou na casa lá onde estava o Nick. E ele chega no Nick, ele começa a falar de Jesus para o Nick e para os caras que estavam lá. E o Nick, ele ameaça o David de morte. Fala assim: rapaz, você vai continuar falando esse negócio para mim, eu vou acabar com a sua vida. E o David fala o seguinte para ele: eu fiz questão de trazer, porque existe uma biografia onde o Nick escreve tudo o que aconteceu. E o David fala essas palavras para ele: você, olha o que esse pastor fala, hein? Queria eu ter essa capacidade, essa coragem. Você pode me cortar em 1000 pedaços e jogá-los na rua, mas cada pedaço ainda gritaria: Jesus te ama. E acrescentou: Jesus te ama e nunca vai parar de te amar. Não sei o que deu no Nick que não matou o David. Algum tempo depois, o Nick estava sentado ouvindo um outro pastor falar de Jesus e o Nick decidiu entregar a vida dele para o Evangelho. O Nick se converte, deixa as ruas, deixa a gangue e começa a se tornar um evangelista, a ponto de começar a ajudar os jovens que antes ele desviava, agora começa a ajudar esses jovens a terem suas vidas transformadas, renovadas, a encontrar um propósito nessa vida. O Nick encontrou com o amor de Cristo. O Nick encontrou com o amor de Cristo. E Deus usa a vida da gente para fazer esse tipo de coisa. Basta a gente se dispor. Basta a gente se dispor a ir aos lugares onde Deus quer, onde Jesus quer. E é isso que o amor de Deus faz com a gente. Ele nos tira do inferno em que o nosso egoísmo nos colocou. O C.S. Lewis disse o seguinte: Deus não nos amará porque somos bons, Ele nos tornará bons porque nos ama. É com essa frase que eu queria terminar, que é mais ou menos o que o Paulo está tentando dizer para a gente aqui hoje. Deus não vai te amar porque você está tentando ser bom, mas o amor de Deus vai transformar você num tipo de pessoa que faz coisas boas. E essa é a obra de Deus na nossa vida. A gente não está aqui para dizer: Deus, cumpri meu papel, minha parte eu fiz para a igreja, ver se o Senhor faz a sua. A gente está aqui para dizer: Deus, eu conheci um pouco do seu amor pela minha vida, eu gostaria de responder com a minha vida ao teu amor. Essa semana vai começar, eu queria poder ser uma gota desse amor para as pessoas que passarem por mim. Eu quero poder respirar esse amor, eu quero poder trazer esse amor nas minhas palavras, nas minhas atitudes, nas minhas decisões, que as pessoas te vejam quando verem a mim, que as pessoas te ouçam quando ouvirem a mim, que as pessoas te encontrem quando encontrarem
salvo. Eu fui salvo. Eu não fui salvo porque eu te conheci, porque eu te convenci. Eu fui salvo porque o Senhor me amou e amou a ponto de entregar o seu próprio filho. Está aí o negócio que eu nunca vou entender. Que amor é esse que entrega o próprio filho? Você entregaria o seu? Deus entregou dele por nós. Esse é o tipo de amor de um pai que está disposto a fazer tudo e qualquer coisa para revelar o seu amor por nós, inclusive enviar o seu filho para o beco no subúrbio do Brooklyn, inclusive enviar o seu filho para uma casa de prostituição, inclusive enviar o seu filho e os seus filhos para os lugares mais doidos desse mundo. Se Deus está falando com você, ouça a voz dele. E eu não consigo terminar, acho que se eu pudesse resumir tudo que a gente falou aqui hoje em uma expressão, seria: Jesus te ama. Muito mais do que você vai ser capaz de entender a sua vida inteira. E esse amor não foi um resultado do convencimento, foi resultado da própria iniciativa dele em nos amar e nos fazer instrumentos do seu amor nesse mundo. Uma vez uma pessoa disse o seguinte: quando a gente chegar no céu, tiver a presença de Deus, logo logo a gente vai estar. Qual é a pergunta que Deus vai fazer para a gente? Será que vai ser: você ganhou bastante dinheiro? Tá bom. Será que vai ser: e aí? Bastante seguidor no Instagram? Então tá bom. Ou será que vai ser: você aprendeu a ser amado por mim? Você conformou a sua vida ao meu amor? Você deixou que o meu amor te transformasse? Você se deixou ser amado por mim? Ou você ficou o tempo todo se defendendo do meu amor? Eu acho que um dia, quando a gente estiver na presença de Jesus, vai ter uma sala, 2 cadeiras, Jesus vai sentar na nossa frente, e o olhar dele para a gente vai só dizer isso: quanto você usou a sua vida para me deixar te amar? Você se deixou ser amado por mim? Todo o nosso ato, todos os atos nossos de rebeldia são recusas ao amor dele. O amor dele é assim. Não é um amor que não é um amor que arromba a porta. É um amor que bate e aguarda ser atendido. E quando a gente abre, tem uma mesa preparada. E essa mesa só fala uma coisa: eu te amo. Você vai beber do meu amor? Você vai comer da minha graça? É para isso que eu te criei. Não foi para outra proposta. Não foi para você mostrar santidade. Eu já criei os anjos para isso. Os anjos falam santo, santo, santo. Foi para que você pudesse ser um instrumento do meu amor no mundo. Se você for santo, eu quero que você seja para revelar amor. Se você me obedecer, eu quero que você me obedeça para revelar amor. Porque se você for santo e obedecer sem amor, melhor nem fazer isso. Porque sabe o que você vai se tornar? Um legalista religioso chato, que acha que é melhor do que os outros só porque é